Eu me formei comissária de bordo, mas eu não exerci a profissão. Por quê? Oi, meu nome é Larissa Ferreira. Eu estou documentando aqui a minha jornada de como está sendo. Paulo, meu nome, e eu mencionei em um vídeo onde me formei como comissária de bordo, mas eu não exerci. Vou contar isso aqui pra vocês. Mas antes, eu estou nessa jornada de como começar a limpar meu nome e logo após fazer uma reserva de emergência e também no futuro começar um investimento. E por que eu não exerci a profissão? Lá no início, quando eu comecei a trabalhar, eu nunca achava justo a forma de como a gente trabalha, né? Como a gente tem que ficar 8 ou às vezes até mais de 8 horas trabalhando aí. E eu não me via naquela situação pro resto da vida. Então eu sempre procurei um emprego onde caberia pelo menos o tamanho dos meus sonhos. Sendo assim, eu comecei a pesquisar formas de trabalhar que a gente não dependesse assim, exatamente de alguém, ficar por horas ali trabalhando para alguém para receber tão pouco. Eu fui caçar maneiras de empreender. Até então, eu não conhecia o mundo do digital. E aí eu fui empreender, não deu muito certo, eu não tinha muito estudo sobre isso. Então, se você não estuda uma estratégia para empreendimento, acaba que nem sempre vai dar certo mesmo. E acabei não seguindo com isso, mas foi um período que me ensinou bastante começar a empreender. Porém, como eu não tinha essa educação de empreendimento, eu acabei não conseguindo ir muito à frente. Mais à frente eu voltei a empreender, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Pesquisando ali profissões onde eu me encaixaria, que eu gostaria. E um dos meus sonhos era, além de ter minha casa e tal, eu queria conhecer o mundo, queria viajar e tal. E quando eu vi ali a oportunidade de poder ser comissária de bordo nessas pesquisas, apareceu ali pra mim essa opção e eu falei, é isso. E aí eu pesquisei mais, eu vi ali o quanto era glamouroso, como a aeromoça andava, bem estilosa, bem aquele glamour mesmo. Falei, gostei disso aí. E eu fui pesquisar mais a fundo. A profissão em si não é esse glamour todo, elas sempre ficam bem arrumadas, bem apresentadas, mas a profissão em si não é esse glamour, porque trabalha muito, gente. Eu mesmo assim fui procurar um curso, fui ver onde que tinha um curso que era uma outra cidade, aqui na minha cidade mesmo não tem um curso, então eu tinha que viajar entre 40 minutos a 1 hora mais ou menos para poder fazer esse curso. E o curso tinha a opção de ser durante 3 meses seguidos, sendo 3 vezes na semana, ou então 8 meses sendo feito somente aos sábados. E foi essa a opção que eu escolhi, fazendo só aos sábados, porque eu também trabalhava, então não tinha muito tempo. No sábado era o dia inteiro que eu ficava lá. E assim eu fiz, mas quando eu estava chegando ao finalzinho do curso, faltava muito pouco mesmo, eu conheci o marketing digital. Na verdade, eu conheci o marketing digital um pouco antes. Só que por um comentário infeliz de uma pessoa, na verdade eu pedi opinião, né? Porque eu falei assim, olha isso aqui, eu achei legal, você acha que pode ser verdade? Quando eu conheci o marketing digital. E a pessoa virou pra mim e falou assim, isso é pirâmide, isso é mentira, é pirâmide e tal. E eu murchei na hora e esqueci aquilo ali. E aí foi quando eu fui empreender, aí eu achei a profissão de comissária de bordo, mas aí nesse finalzinho do meu curso apareceu novamente um anúncio falando sobre o marketing digital. E aí meus olhos começaram a brilhar para aquilo e eu falei, meu Deus, será? Vou tentar, não sei. E aí eu pensei em desistir já ali antes de terminar o curso. Aí minha mãe falou, tá louca? Você tá terminando já, termina primeiro e depois você olha isso daí. Eu falei, é verdade, vou terminar primeiro e logo depois eu vejo isso. E foi o que eu fiz. Eu terminei e enfiei na minha cabeça que eu queria trabalhar com marketing digital. Porque assim, mesmo eu sendo comissária de bordo e tendo uma liberdade de poder ir para outros lugares, conhecer outros lugares, também ganhava bem, porém trabalhava, igual eu disse, trabalhava muito. A questão não era essa, a questão era de não poder ter a liberdade ainda de estar com a sua família.
ou talvez a sua família não estar com você ali no lugar para onde você está viajando, que acaba que era um sonho, e não um sonho de estar sozinho, mas também estar com pessoas que eu amo. E aí eu decidi, fui lá concluir, me formei, foi lindo, mas eu decidi seguir com o marketing digital. Eu não exerci por causa disso. E aí vem a questão, o marketing digital deu certo? Não, ainda. E isso também é assunto para outro vídeo. Também falei muito no meio disso tudo. Pulava muito de estratégia em estratégia, então acabava nunca focando em alguma coisa. E isso fez com que eu não tivesse resultados. Aliás, eu tive alguns resultados, mas não foi o suficiente para poder engatar. Então, eu acabei também ainda não dando certo, acabei voltando para o CLT, aí eu ficava nesse meio termo. Quando eu trabalhava de CLT, eu não conseguia focar no marketing digital, e por isso eu não segui com a profissão de comissária de bordo, porém é uma profissão que eu amo, meus olhos brilham até hoje se eu ver um avião, se eu ver uma aeromoça pelo telefone, tá? Porque eu nunca andei de avião. E eu já cheguei a ver de perto, né, claro, porque no próprio curso a gente passa por alguns momentos muito legais e inesquecíveis, momentos também muito, como que eu posso dizer, bem assustadores, como o treinamento na selva. A gente tem que fazer um treinamento na selva para, se caso o avião cair em alguma selva, em água, né, em mar, rio. No nosso caso, a gente fez o treinamento no rio e também dentro de piscina. Então é muito legal, toda a trajetória do curso foi muito legal. O processo do curso eu gostei muito, foi muito desafiador, foi muito difícil, porque ficar de 10 da manhã, que era o horário do meu curso, até 6 da noite não era fácil. No finalzinho veio a pandemia também, então foi bem complicado. Algumas aulas eu tive que fazer online, mas assim, as presenciais era indispensável, né? Que era a sobrevivência na selva, de manuseio com fogo, e os primeiros socorros, tudo isso era presencial. Muito legal, foi uma parte da história da minha vida muito legal, que eu vou levar sempre pra vida. Porém, a gente sempre tem esse momento de achar que a gente deve mudar a rota, a gente lá na frente enxergar, a gente perceber que a gente mudou de opinião, pode mudar de opinião a qualquer momento, e foi o que me aconteceu. Eu não diria, eu nunca seria uma aeromoça, porque eu amo essa profissão. E sim, eu seria se eu tivesse uma oportunidade. Porém, eu ainda não tinha o inglês assim que eu terminei. Obviamente, você tem que fazer uma prova para você poder ser, né, poder enviar seu currículo e também ter o inglês básico. E eu não tinha o inglês, eu consigo entender algumas coisas, mas eu ainda não consigo me pronunciar. Mesmo não exercendo a profissão, é um idioma que eu quero muito aprender ainda. Eu até estudo, assim, às vezes em casa mesmo, enquanto eu estou focada aqui no digital. Tanto nos vídeos aqui no YouTube, quanto no TikTok, que eu já falei em outro vídeo também, que eu trabalho com TikTok Shop. Então é isso, a gente está sujeito a mudanças de rota. Às vezes pode ser que esteja certo ou não, e eu ainda não sei se essa decisão minha foi certa ou se foi errada, mas eu simplesmente mudei a rota e estamos indo, engatilhando e devagar, vamos conseguir. E é isso. Então já me conta aqui nos comentários se você também já mudou a rota alguma vez, se você tem alguma história parecida. Já me fala aqui que eu quero saber a história de vocês. Se inscreve aqui no canal, dê um like aqui para ajudar amigas de vocês, que eu sempre tô trazendo aqui conteúdos relevantes. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!